Esse vídeo é literalmente um oferecimento de um dos apoiadores do canal. E aí pessoal, Code Hack aqui. A pedido do Matheus Templário, que atingiu a meta no Apoia-se, falaremos essa semana de um tema que eu já não me envolvia há muito tempo. Já que fazem mais ou menos 2 anos que eu não vejo praticamente nada da cultura pop e nem assino Netflix. E para nenhuma surpresa, quando eu decido pesquisar para conseguir fazer o roteiro do vídeo, eu me deparo com a mesma lacração que me fez largar esse tipo de mídia há um tempo atrás, me fazendo mais uma vez tirar o meu macacão anti-radiação do armário. Já que eu tive que assistir o último filme dos Vingadores, Capitã Marvel e alguns episódios daquela série nova da Amazon Prime, o The Boys. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que desconhece o fato de que o Johnny Bravo é o novo presidente do país, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Para que possamos entender essa mudança de valores que é implementada na cultura pop, pelo menos de uns 10 anos pra cá, teremos de realizar uma minuciosa análise em contexto sociológico e por que não dizer cosmológico também, para que possamos entender a motivação real desse tipo de atitude. Mas como eu definitivamente não estou disposto a começar a fazer quimioterapia, eu vou analisar pelo menos as últimas obras importantes que saíram. Obras essas, inclusive, que quando não fazem uma verdadeira troca quanto ao sexo ou mesmo quanto à sexualidade do personagem, tentam distorcer a todo custo os valores e base cultural que fizeram os heróis existirem de fato, utilizando muitas vezes uma roupagem até sutil para passar esse tipo de ideia. Ou como no caso da Marvel, arrombando a sua porta e descendo lacração goela abaixo, queira você ou não. E já que a gente começou a falar da Marvel, seria bom a gente listar os podres deles para começar. Durante muito tempo, a Marvel sempre teve as suas personagens femininas. E muito embora as mulheres não fossem o seu público-alvo, o objetivo por trás disso é simplesmente estabelecer uma linha de diálogo entre os heróis, estabelecendo uma relação social que poderia inspirar ou mesmo incentivar o leitor a tentar interagir com o sexo oposto, já que não podemos esquecer que o principal alvo da revista em quadrinhos são de fato crianças, em fase de desenvolvimento, que precisam sim ter uma base moral e de justiça para que possam moldar a sua personalidade, fazendo-se assim necessário uma série de histórias mais complexas que ensinariam alguma coisa ao leitor, gerando ao mesmo tempo desenvolvimento pessoal e entretenimento. E as coisas funcionavam muito bem assim até meados dos anos 80, onde a Marvel decidiu se desprender um pouco da ideia de moralidade feita nos heróis da DC e começar a tratar de temas políticos mais para a linha do Partido Democrata. O que é interessante de certo fato, porque se a gente for analisar as obras da editora, os personagens acabavam tendo como diferencial uma certa humanidade, já que eles tinham que lidar com problemas de gente normal, diferente da Liga da Justiça e outros personagens da DC que apresentavam o arquétipo do Olimpo. Arquétipo este que já apresentavam indivíduos que tinham a sua formação moral completa, tendo uma ligação direta com o ideal de justiça e honestidade. Então agora que já ficou claro que há um bom tempo a Marvel tem um pezinho na canhotada, conseguimos entender melhor o fato deles estarem comprometidos até o pescoço com toda a cultura lacracional nos últimos anos, já que com o passar do tempo aquelas mensagens sutis acabaram se transformando numa feroz militância, mudando radicalmente os princípios ou orientações dos heróis que todo mundo gostava para tentar passar alguma mensagem estranha ou mesmo mudar a cabeça dos fãs que o acompanhavam, fazendo com que de tantos em tantos anos a própria cultura pop inspirada pela Marvel passe a lutar por uma série de pautas estabelecidas que variam de tempos em tempos. Depois da eleição do Orange Man em 2016, ficou estabelecido que a pauta da vez seria o racialismo, na qual, inspirados por movimentos como Black Lives Matter, tentou-se implantar uma ideia na cabeça da população através da cultura pop que tudo que advém da cultura branca e europeia seria ruim e que deveria ser substituído em nome da diversidade. E se você colocar o chapéu de alumínio por alguns segundos, dá até pra gente teorizar que aquela não indicação de atores negros no Oscar há uns anos atrás e subsequentemente uma hipervalorização dos mesmos no ano seguinte faziam parte dessa agenda para promover esse tipo de ideia. Quando esse ciclo teve um fim, deu-se início ao ciclo da masculinização da mulher. Foi onde a gente acabou vendo a troca de sexo do Homem de Ferro, do Thor, e a mega valorização não justificada da Capitã Marvel, chegando a um ponto absurdo de reinventar o título Vingadores só para justificar a importância de uma personagem que nunca teve um arco decente sequer, que inclusive roubou esse título de uma mulher que era negra para começo de conversa. Eu tô vendo a sua sacanagem aí, ô Carol Danvers. Mas continuando, com um novo objetivo já estabelecido, não só os filmes e quadrinhos, como toda a mídia começa a lutar por isso, fazendo com que casos de misandria como o da Gabi Catuzzo, que eu devo ter falado há mais ou menos um mês atrás, tornem-se comuns, ou pelo menos com uma grande quantidade de panos passados para eles, já que agora, direcionados pela mídia e indústria do entretenimento, boa parte do público concorda com esse tipo de ideia, sendo apenas uma questão de tempo entre um salto lógico de não ligar para uma agressão, até passar a odiar completamente as ações e o comportamento
comportamentos dos homens. E a parte em que mais me impressiona é que obras que tecnicamente seriam disruptivas para esse conceito acabam seguindo a mesma linha, mesmo que em uma metalinguagem sutil, de modo a acabar contaminando de um jeito ou de outro a visão de mundo do espectador. E é exatamente aqui que entra a série The Boys. Criada pelo Garth Ennis e um cara que eu não me lembro muito bem o nome, The Boys é uma série que lida com a relação dos super-heróis com a população em um mundo tecnicamente real, chegando ao ponto de estabelecer uma certa relevância nas redes sociais e publicidade com esses mesmos heróis. E eu devo admitir que essa série quase me pegou, pelo simples fato de ter um desdém gigantesco com o politicamente correto, me fazendo acreditar que muita gente gostou da série justamente por esse ponto. A figura do herói, segundo o autor Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces, relata em diversas culturas sem pouca ou nenhuma ligação geográfica durante toda a história da humanidade o conceito do herói. Conceito este que estabelecia um homem ou mulher dotado de inúmeras virtudes. Munido sempre de bravura e compaixão, o herói era um símbolo a ser seguido pelos demais cidadãos, sendo os seus feitos e lendas contadas ao seu povo para que, uma vez inspirados, tornem-se pessoas melhores, seja em uma situação de guerra ou no simples fato de ajudar ao próximo. E de fato, quando puxamos o mito do herói para um contexto moderno, vemos que o objetivo prático não é modificado, uma vez que a figura do herói continua a ser utilizada como forma de bom exemplo, mesmo para mim e para você que vivemos no século da putaria. E é aí que a gente chega no The Boys. A figura heróica descrita na obra de Joseph Campbell é completamente massacrada nessa série, com heróis que são completamente tomados pela vaidade, muitas vezes sustentando uma gigantesca irresponsabilidade que acaba sendo esquecida por conta do seu cargo. E por uma coincidência espetacular, os Sete, como é conhecido esse grupo, que inclusive se espelha bastante na Liga da Justiça, é composto em suma maioria por homens, sendo as duas únicas mulheres do grupo a Queen Maeve e a Estelar. E não que eu esteja querendo dar uma betada ou alguma coisa do tipo, mas a análise dessas duas personagens é crucial pra gente chegar na ideia que eu tô querendo passar aqui. A rainha Maeve, que é meio que uma Mulher Maravilha genérica, até porque elas literalmente têm a mesma origem, apresenta a mesma base de comportamento dos outros integrantes, porém com um certo apelo dramático gerado pela pressão social, ou seja, são atribuídas as suas falhas morais pela mera necessidade de se adequar ao grupo. Já a Estelar, que é a nova integrante dos Sete, apresenta uma linha de atitudes e comportamentos que acaba divergindo muito do resto do panteão, pois as suas ações se baseiam de fato no arquétipo de herói, valorizando o altruísmo e sendo pautadas pela moralidade. Graças a isso, a personagem acaba sendo alvo de críticas e muitas vezes taxada como irritante ou mesmo inconveniente pelos outros membros do grupo. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Talvez eu esteja sendo meio paranoico aqui. Na verdade, provavelmente eu estou sendo. Então, finge que você é doentinho também e vem comigo nesse raciocínio. Quando eu falei sobre metalinguagem e como elas faziam para levar uma mensagem ao espectador sem que ela seja necessariamente escancarada, eu me referi exatamente à minha experiência em The Boys. Já que ao apresentar que a Queen Maeve teve que se desfazer dos seus princípios para se adequar ao grupo que era composto somente por homens, temos basicamente aquela ideia propagada pelo feminismo de que quando uma mulher se encontra em um ambiente lotado de homens, ela é obrigada de alguma forma a aderir a um comportamento dito machista. E eu provavelmente vou ter de fazer um vídeo explicando o porquê do machismo, que era uma ressaltação de características, ter virado basicamente o mal encarnado. Mas esse vídeo vai demorar um pouquinho. Por outro lado, a Estelar, que apresenta um aspecto de pureza e responsabilidade para com seu heroísmo, possui essas características justamente por não ter um contato a longo prazo com os membros do grupo, se valendo mais uma vez daquele meme imbecil da crítica social foda, na qual ficaria subentendido que todo o comportamento masculino seria de alguma forma tóxico, que existia uma suposta espiral do silêncio ou mesmo um domo sociológico que colocava na cabeça das pessoas a ideia de que o homem, sendo a mola motriz da sociedade, estava realizando uma atividade de opressão, e não o fato de construir, manter e defender a sociedade em si. E do outro lado ao Sete, temos os caras, que são basicamente um grupo de pessoas que foram prejudicadas ou afetadas de alguma forma pelas ações dos super-heróis. O objetivo desse pessoal na série é de alguma forma eliminar os Sete, e a gente consegue interpretar os caras como sendo uma espécie de pessoas que combateriam o denominado comportamento tóxico dos Sete, apresentando um arquétipo de heróis e ao mesmo tempo anti-heróis, já que eles tinham as suas motivações e no fim das contas estavam punindo um comportamento que a princípio era errado. Dessa forma, montamos uma alusão que inicialmente destrói a figura altruísta e justa do herói para que seja plenamente justificável a sua eliminação perante a sociedade. Quando você troca a termologia herói por homem e aplica isso num contexto de guerra cultural, cujo objetivo é de fato emascular os homens e meninos que assistem esse tipo de conteúdo, temos um dos termos favoritos do canal, que é o maldito ardil revolucionário.
E eu sei exatamente o que você deve estar pensando nesse momento. Nossa, Codhack, como você é um maluco do caralho. Pois é. Pode tirar o chapéu de alumínio agora. Mas e se eu te falasse que essa ideia não é minha? Acontece que eu acabei ouvindo isso em uma mesa de lanchonete, cujo pessoal da mesa do lado, com seus cabelos coloridos e aparência bizarra, mostravam visualmente um comprometimento até bem forte com a canhotagem. E esse pessoal, que provavelmente era aluno de algum curso de cinema ou coisa assim, estava elogiando como de fato a metalinguagem dessa série havia sido bem construída para passar esse tipo de mensagem. Já que esse tipo de ideia que vem sendo implementado em filmes, séries, livros, quadrinhos e TV, tem como objetivo um dos conceitos que foi apresentado no começo do vídeo. A substituição da figura masculina pela feminina em questão de força, altruísmo ou mesmo de se sacrificar pelo bem do próximo, vem sendo trabalhado a meu ver por uma simples ideia de emasculação do homem, para mais uma vez, como citado em outros vídeos aqui do canal, minar um povo físico e psicologicamente, objetivando, claro, a fragmentação das suas defesas e uma maior facilidade para subjugar a sua população, seja através de invasão ou mesmo de uma dominação psicológica. Concluindo, a tentativa desses conteúdos e mídias de criar a ideia de que as mulheres são de fato tão superiores e os homens não passam de um bando de bobalhões que acabam atrapalhando ou gerando algum prejuízo para todo mundo, tem um objetivo muito mais complexo e cruel do que nós imaginamos. Nunca foi sobre a qualidade, é somente sobre revolução. E aí, pessoal? Fim do vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora eu acho que vocês entendem por que eu não respondo muita coisa sobre filmes ou alguma coisa nova que saiu na Netflix. Antes de acabar o vídeo, eu queria fazer uma pequena propaganda pra vocês. Na verdade, talvez duas. Esse final de semana vai sair mais um podcast, então se você não conhece ou ainda não escutou o podcast do canal, estamos em praticamente todos os veículos de publicação. Então é só procurar lá pelo Deezer, Spotify, Podcast Addict, iTunes, enfim, o que você preferir, o que você usar. Procura por podcast que você vai achar os áudios dos vídeos das semanas anteriores e sempre vai ter uma boa entrevista pra você escutar ou mesmo a galera rindo na noite do chapéu alumínio. Fora isso, aquela parceria marota do canal com o site Camisetas Opressoras, use o cupom Codhack para ter acesso a 10% de desconto e esse pessoal que vocês estão vendo aí é o pessoal do Apoia-se. Sem eles, nada nesse projeto ia ser possível, já que eu ia estar tão atolado de trabalho que não ia conseguir fazer mais de 2 vídeos por mês. Então, se tiver sobrando um trocado pra você, me dá uma web esmola. É isso aí, eu sou o Codhack, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.